Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos tranquilos, tirando esse calor. Esse calor tá complicado. Hoje em Belo Horizonte, por exemplo, fez 38,6 graus, foi a maior medição de temperatura da cidade, da história. E dizem que amanhã vai ser pior ainda. Mas tirando o calor, que bom que estamos aqui, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, vamos para mais um bate-papo aqui. O tema escolhido hoje foi ações, fundos de investimento e derivados deste assunto que também hoje está muito em voga, né? E por que está em voga, apesar de ser um assunto que faz parte da sociedade humana desde sempre? Porque a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de ganhar dinheiro, sobretudo num momento muito específico, muito complexo, que é o momento político-econômico do nosso país, tá? Mas antes da gente falar brevemente sobre ações e fundos de investimento, vamos conversar sobre como é que isso tudo se enquadra no nosso dia a dia, tá? Primeiro vamos entender por que esse tipo de instrumento financeiro está à nossa disposição. E, na verdade não é à nossa disposição, é à disposição de qualquer um, tá? Vamos lá, vamos para o básico primeiro. A atividade empresarial, seja ela qual for, pode ser realizada por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pessoas físicas realizando atividade em seu nome próprio, popularmente conhecido como empresários individuais. Microempreendedores, enfim, tem vários nomes aí no mercado. Inclusive já tivemos o EIRELI e hoje temos a sociedade individual, unipessoal. Mas enfim, a atividade empresarial pode ser realizada por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quando a pessoa jurídica realiza atividade empresarial, ela tem que se enquadrar em um dos modelos de sociedade empresária que a gente possui. As duas mais famosas, os dois modelos mais utilizados e mais famosos, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Geralmente, o ápice da atividade empresarial por pessoa jurídica, aquela chamada grande empresa, e vamos falar empresa entre aspas, porque empresa não é sinônimo de pessoa jurídica. Empresa é atividade, pessoa jurídica é empresário, mas por força do senso comum, vamos utilizar o termo grande empresa com empresa entre aspas, tá? O ápice da grande empresa, naturalmente, é ser uma sociedade anônima por todas as questões, todas as possibilidades que a sociedade anônima tem e que dá à atividade empresarial realizada por pessoa jurídica na modalidade sociedade anônima. Significa dizer que não temos grandes sociedades limitadas, sociedade limitada que é sem dúvida o modelo de sociedade mais utilizado, sobretudo aqui no Brasil. Não, a gente tem grandes sociedades limitadas. Enfim, hoje o nosso bate-papo não é especificamente sobre isso, mas a gente precisa falar sobre isso. Então, o ápice da grande empresa, mais uma vez entre aspas, é ser uma sociedade anônima. Sendo ela uma sociedade anônima, por que ela se chama sociedade anônima? E por que a limitada se chama limitada? Pela forma como ela é dividida entre os sócios e quem são os sócios dentro dela. Na limitada, é uma sociedade de responsabilidade limitada. As cotas são divididas entre as pessoas e aquelas pessoas têm a responsabilidade vinculada àquela sociedade no montante da sua cota. São sociedades geralmente de pessoas, ou seja, que importa a presença das pessoas. Uma sociedade limitada que é uma família, provavelmente tem cláusulas dizendo que só podem participar familiares. Uma sociedade de engenheiros, só engenheiros. Uma sociedade de advogados, só advogados. E assim vai os modelos de sociedade limitada. A sociedade anônima, ela não é dividida por cotas.
ela é primordialmente dividida por ações. E ali não faz diferença para ela, para a sociedade anônima, quem são os sócios, os acionistas. Faz diferença para a sociedade anônima quem investiu, o investidor. Por isso que ela se chama anônima. Porque o investidor, ele é tão somente medido pela sua capacidade de investimento e não por ser quem ele é. Uma sociedade anônima aceita qualquer um que tenha dinheiro para comprar a sua cota, que aqui se chama ação. A ação é a divisão do capital social da sociedade anônima. E quem é acionista é sócio da sociedade anônima. Mas a natureza da sociedade anônima é de enriquecimento. A natureza da sociedade anônima é exatamente de alavancagem financeira. Então, diferentemente dos outros modelos de atividade empresarial por pessoa jurídica, a sociedade anônima, em todas as suas nuances, em todas as suas camadas, ela tem instrumentos para enriquecer. E o primeiro instrumento é exatamente a ação. A ação que a divide entre pessoas, a ação que divide a sociedade entre sócios, é um instrumento financeiro que pode ser amplamente negociado. Bom, só uma observação, mais uma vez, não dá para a gente enfrentar todas as condições dessa matéria aqui nesse momento, é só para a gente fazer uma introdução mesmo para o assunto do dia. Mas dentro das sociedades anônimas ainda há a diferença daquelas que são abertas, ou seja, seus instrumentos financeiros que a gente vai ver são amplamente negociados, e as fechadas, que não vai ser o nosso foco aqui hoje, que é muito parecida com a sociedade limitada, e ela ali é restrita entre seus sócios ali de forma muito mais fechada, né? Mas enfim, o primeiro dos instrumentos que fazem as sociedades anônimas ganhar o dinheiro é exatamente negociar suas ações. No primeiro momento, faz a abertura e a venda das ações primordiais na Bolsa de Valores, e depois que as ações estão no mercado, a gente compra indistintivamente. Por exemplo, a Sociedade Anônima X faz a emissão de ações, João Salvador compra hoje e por algum motivo João Salvador quer vender amanhã e vende para outra pessoa. A outra pessoa mantém a ação por um tempo e depois a vende. Essa volatilidade é a que caracteriza a negociação de ações. Então vejam, as sociedades anônimas têm como a negociação dos seus próprios instrumentos de capital social, ou seja, a sua formação, o primeiro instrumento de venda, o primeiro instrumento de alavancagem financeira. E alavancando ela, alavanca-se o sócio também. Vejam, você ser detentor de uma ação, de uma empresa bem qualificada nos índices da Bolsa de Valores, ou seja, tem muitos títulos negociados, uma empresa listada na Dow Jones, em Nova York, uma empresa listada nos índices de sustentabilidade da Bolsa de Nova York, faz com que ela tenha um valor de mercado maior, o seu capital social aumenta, e aumenta com ele a parcela do capital social que cada um possui, que é a ação. Empresa valorizada, ação valorizada. Empresa baixa, em baixa, ação em baixa. Um exemplo para vocês, eu tenho ações da Oi. Eu tenho ações da Oi, eu comprei quando a Oi estava num crescimento de mercado muito grande. Eu mantive as ações e mantenho elas já há muitos anos. E perdi o momento certo de negociá-las. Quando eu já percebi que ela estava em baixa no mercado, estava começando a descer, eu poderia ter vendido. Não vendi. As ações hoje da Oi estão avaliadas em R$ 2,50. Um valor infinitamente menor do que eu paguei quando eu comprei as ações. Então,
Esse primeiro ativo financeiro, chamado ação, é o ativo financeiro primordial, ou seja, aquele que está conectado com a existência da ação, da sociedade. Diferentemente das outras espécies de sociedade e de outras modalidades de atividade empresarial, as sociedades anônimas, então, pegam as parcelas do seu capital e negociam, vendem ações. E aí, você que quer investir, pensa da seguinte forma: eu vou comprar uma ação, mas em que momento certo é o momento de eu comprar a ação? Vai o insight. Compre a ação sempre na baixa. Mas não é na baixa estabelecida. E sim numa baixa em que há projeção de recuperação. Como que você vai decidir isso? Não é fácil. De fato, não é fácil, por isso que existem muitos profissionais que fazem os investimentos por você. Mas nada te impede de você fazer um investimento com compra de ações no seu próprio banco digital ou banco tradicional, entrando num setor lá chamado home broker, que é a sua corretora própria do banco, e adquirindo ações lá. Não é legal fazer a compra sem conhecimento, mas é possível fazê-lo se você tem esse interesse. Antes de eu continuar aqui, agradecendo aí a presença de vários amigos, vários alunos e ex-alunos. Muito obrigado, gente. Então, veja. É interesse para a sociedade anônima que as ações dela sejam vendidas e sejam negociadas. Por quê? Porque num primeiro momento, quando ela vende, o dinheiro vai para ela. No segundo momento, que a ação já estiver no mercado, quanto mais negociação da ação é feita entre pessoas físicas ou jurídicas diferentes dos sócios originais, mais ela se estabelece no índice das bolsas. O índice vai até aquelas em que mais negocia-se títulos dentro do ambiente da bolsa de valores, e isso é valorização de mercado. Enfim, todas as sociedades anônimas abertas negociam suas ações. E essa negociação de ações tem dois aspectos. Primeiro aspecto: a ação serve para um ganho. Segundo aspecto, a ação serve para um ambiente de previdência. Como assim? Você pode atuar na compra e venda de ação com muita volatilidade, comprando na baixa, vendendo na alta, comprando na baixa, vendendo na alta, comprando na baixa, vendendo na alta. E essa especulação pode lhe enriquecer, ou você pode fazer o que grandes investidores fazem, que é comprar as ações com cunho previdenciário. Como assim? Você compra a ação que vende, que paga dividendos. Toda ação ordinária ou preferencial é uma ação que te conecta como sócio da sociedade. E um dos direitos do sócio é o recebimento de dividendos. Às vezes os dividendos são pagos anualmente, às vezes mensalmente, às vezes trimestralmente. E nem sempre os dividendos são pagos, porque para ser pago um dividendo, que é uma participação dos lucros, não deixa de ser uma participação dos lucros, é necessário que a sociedade tenha lucro. Então é muito comum os grandes investidores, sobretudo os investidores profissionais, adquirirem ações não para fazer ali a compra e venda de ações, mas sim adquirir as ações de sociedades que pagam dividendos, que pagam mais dividendos, que pagam dividendos com menos tempo, ou seja, mensalmente, por exemplo. E aí esperar que o investimento feito cada vez maior, com mais ações, dê a eles no futuro o recebimento
de uma previdência ou de um salário. Por exemplo, você comprar hoje ações do Banco do Brasil, as ações do Banco do Brasil pagam algo em torno de 35 centavos hoje de dividendo. Aí você pensa assim, ora, isso não é previdência, eu não vou receber um salário com 35 centavos por mês. Sim, de fato. Mas se você tiver 100 ações, você já passa a receber R$ 35 por mês. Se você tiver 1.000 ações, R$ 350 por mês. Se você tiver 10.000 ações, R$ 3.500 por mês. Ah, mas então a ação é coisa de rico. Porque eu tenho que chegar hoje e comprar 10.000 ações da Caixa do Banco do Brasil para receber então R$ 3.500 por mês. Não, não é isso. Aquele que faz o investimento em ações com fulcro, com entendimento de uma previdência no futuro, vai comprar ao longo dos anos. Vai comprar ao longo dos anos, até chegar a um determinado momento em que ele vai ter ações suficientes para lhe dar o salário, a sua previdência que ele tanto deseja. Não vou fazer uma sugestão de compra de ações, tá? Talvez em outro momento a gente faça, né, se vocês acharem que é legal a gente falar disso. Mesmo assim, a gente está falando de dinheiro, cada um vai, né, tem que investir da forma que achar melhor. Mas as três hoje que pagam o melhor dividendo é o Banco do Brasil, a Taesa e a Klabin. Banco do Brasil, Taesa e Klabin. Se você passar os próximos anos comprando mensalmente um pouquinho de ação, talvez em 5 ou 8 anos, você vai estar recebendo por mês mais de R$ 3.000 de dividendos. Todos os meses caindo. Tá? Então, para aqueles que fazem compra de ações com o objetivo que a gente chama de cunho previdenciário, é aqueles que fazem a compra de ações como um investimento do futuro, como se fosse uma previdência social. Então eles não ficam comprando e vendendo. Não é uma operação que o mercado chama de, né, como é o day trade, por exemplo. Compra e vende dentro do mesmo dia e o ganho acaba sendo ali na especulação. Não, para aqueles que compram as ações nesse cunho, eles compram as ações pensando que a manutenção como sócio ao longo dos anos vai fazer com que, num determinado momento, claro, sempre comprando mais e mais e mais, a cada mês você... Perdão, gente, me ligaram aqui. A cada mês você para lá R$100, R$200, R$50, R$15, seja quanto for, e vai comprando, vai aumentando. Primeiro mês ganha 60 centavos de dividendos, segundo mês ganha 1,80 de dividendos, terceiro mês ganha R$5 de dividendo, aí vai havendo a incidência dos juros compostos. Um ano você está ganhando lá R$100 de dividendo, 2 anos já está ganhando R$400 de dividendo, 3 anos está ganhando R$900 de dividendo, 4 anos está ganhando lá R$1.000 de dividendo. E aí chegou no valor que você acha que é interessante, para de comprar as ações e mantém só as que você tem. Ou você compra a ação no modo especulativo. Alerta ao mercado, compra sempre mais barato, vende ela quando ela estiver mais cara. As ações são os títulos de investimento primordial, porque, como eu falei no início aqui da nossa conversa, estão conectados com o capital social da pessoa jurídica. Então, quanto mais ações você compra, mais participação dentro da pessoa jurídica você tem. E se você for focar
em fazer um pé de meia para o futuro, comprando só para você ter lá o seu recurso no futuro. Quanto mais ações você tiver, mais dividendos você vai ter. Existem 5 espécies de títulos mobiliários. Os 2 mais famosos, que eu não vou falar de todos, mas vou falar hoje de ações e citar o outro que é o mais famoso, são as debêntures, que te dão direitos de receber um recurso como se sócio fosse, mas não sendo sócio, tá? Mas as ações e as debêntures são os títulos mais famosos. Só que o mercado hoje, na verdade não o mercado, o senso comum hoje, com as lives de Instagram, como essa que a gente está fazendo aqui agora, e o YouTube, ele foi inundado por pessoas que estão fazendo dinheiro, ganhando dinheiro, com os chamados fundos de investimento. Fundo de investimento, na verdade, não é um título, é uma operação. Uma operação realizada com títulos já existentes, principalmente com as ações. Os fundos de investimento podem ser de renda variável, de renda fixa, cambial ou multimercado. Renda variável está conectado com exatamente a variação de mercado do preço das ações, né? do valor de mercado das ações, que está conectado com o valor de mercado das empresas. Antes do estabelecimento da crise e da fraude nas Americanas, as ações da Americana estavam no talo, estavam extremamente bem avaliadas, né, e bem quistas pelos investidores. Aconteceu a baixa delas depois que aconteceu né, o descobrimento ali daquela fraude. Renda fixa atua como se fosse uma operação também previdenciária pela estabilidade do recebimento. Você investe em um título que vai lhe dar um retorno estável, diferentemente de renda variável, que o ganho do mercado pode representar o ganho para você. O cambial, o fundo de investimento cambial, está relacionado às diferenças do câmbio que existe hoje, e isso está conectado com a balança comercial brasileira, sobretudo a balança comercial com aqueles países que têm muitas operações aqui no Brasil, produtos importados aqui no Brasil também. E o multimercado, que está conectado com ações e títulos de diferentes setores da economia. Você, por exemplo, ao eu fazer um investimento num determinado recurso, esse recurso está sendo dividido entre investimento no setor imobiliário, investimento no agro, investimento nos títulos financeiros de big techs, empresas de tecnologia, startups de tecnologia. Claro que o que mais aparece, sobretudo nos vídeos do YouTube, são os fundos de investimento de renda variável, os fundos em ações próprias, os fundos de investimento em infraestrutura, os fundos de investimento em participação em outras empresas, as ETFs, que são letras de título financeiro vinculadas às maiores empresas, não as maiores, mas a empresas mais bem listadas na Bolsa de Valores, ou seja, aquela que tem mais títulos negociados na Bolsa, os fundos de investimento do agro, os fundos imobiliários também, que estão muito famosos, e os fundos de multimercado. No caso dos fundos imobiliários, fundos famosíssimos hoje, conferem pagamento de dividendos muito interessantes para quem investe. Repetindo, não é diferente de ação. É um monte de ação reunida, se chama um fundo. Você então compra o fundo de investimento, você compra participação no fundo de investimento de uma sociedade anônima que comanda shopping centers. Um mercado extremamente interessante. Lojas abrem e fecham todos os dias.
Shoppings não. É muito difícil de um shopping, de um centro de compras ser fechado. Então é muito interessante fazer a compra deste tipo de investimento imobiliário. Ou comprar uma participação no fundo de investimento de uma construtora ou de construtoras. Enfim, vejam, o foco hoje não é a gente analisar os fundos em si, é vocês entenderem como é que isso funciona na vida da gente quando a gente adquire. Tá? Comprar uma ação ou comprar uma participação em fundo de investimento ou comprar uma debenture ou comprar uma parte beneficiária, dois citados aqui que eu não expliquei o que é, mas realmente não nos importa nesse momento. Comprar um título deste é comprar não só o direito do retorno, mas também o risco. O risco de comprar algo que vai dar um retorno alto, o risco de comprar algo que no meio do caminho vai dar um retorno ruim. Eu tenho duas ações muito específicas. Uma delas eu citei hoje. Ações da Oi. Retorno ridículo que ela me deu. Não me paga dividendo. E hoje ela custa para mim, hoje ela vale R$2. Eu já cheguei a comprar ela 10 vezes esse valor na época, que era interessante. Em compensação, ações do Banco do Brasil não me decepcionam. Porque apesar de ser uma ação cara, é uma ação que paga dividendos e o Banco do Brasil é uma instituição financeira que já passa de 200 anos. Então, se o Banco do Brasil quebrar, é porque o Brasil quebrou. Né? Vamos supor que eu não soubesse sobre como se opera esses títulos todos. Se eu fosse um leigo completo, o que eu deveria entender? Eu deveria entender primeiro que quando eu compro um título desse, eu estou investindo, porque isso é um investimento, que este investimento é sim um investimento de risco, mas o investimento pode ser moderado, o investimento pode ser agressivo, o investimento pode ser bem modesto. Eu posso então definir os níveis de risco. Claro, quanto mais dinheiro, mais risco. Mas principalmente, eu preciso entender a estratégia. Se eu quero atuar com ganhos que sejam ganhos arriscados, mas ganhos que trazem resultado mais rápido, seja lá qual for o resultado, eu vou comprar ações para especulação, para comprar e vender elas com muita rapidez. Eu vou atuar, por exemplo, no day trade. O day trade também ficou muito famoso aí no Instagram e no YouTube. Estou dizendo que é uma operação ruim? Não, não é uma operação ruim. Você só precisa entender o que você quer. Porque se você vai comprar ação achando que vai enriquecê-lo num futuro, sim, ela é capaz de fazer isso. Mas você precisa escalonar paulatinamente esse investimento ao longo dos anos. Pensa numa previdência privada. Você paga lá, às vezes, R$500 todo mês para receber a previdência quando aposentar, a privada, não estou falando da pública. Às vezes você não vai receber o valor que você quer. Então é necessário fazer o quê? Um planejamento. Colocar na ponta do lápis. Por quê? Porque se você pegar esses R$500 da previdência privada que você está, diminui, tira 300, coloca 200 para previdência, pega 300 e começa a investir em ação pensando no futuro, talvez você vai ter mais renda em 5, 10, 15, 20 anos, você vai ter mais renda do que teria com a previdência privada. Mas para isso você precisa ter
uma estratégia muito bem estabelecida. Escolhe aquelas que mais pagam dividendos. Inclusive, se alguém quiser alguma dica, sugestão sobre isso, me manda no privado, eu passo para vocês aí, tá? Mas todo mês compra um pouquinho, 2, 3, 4, 5, 10 ações, todo mês. Vai aumentando a carteira, vai aumentando. Compra de uma, compra de outra. Porque uma paga dividendos de 3 em 3 meses, a Taesa paga de 3 em 3 meses, o Banco do Brasil paga mensalmente. Vai fazendo isso, com 5, 10, 15 anos, você vai estar recebendo todo mês, sem trabalhar, os dividendos. Quanto mais ações, mais dividendos. Eu sei que no início vai ser difícil. Porra, vou ganhar 35 centavos, mas 35 centavos por uma ação, né? O mercado brasileiro hoje possibilita você acessar as formas de captação de riqueza através dos instrumentos que existem hoje. É muito melhor do que já foi um dia. Nunca foi tão possível você operar na bolsa de valores, operar no mercado de capitais, operar com compra e venda de ações e vários outros ativos financeiros. Claro, isso não é um assunto simples e muitas das vezes você não vai conseguir fazer sozinho. Tudo bem. Tudo bem. Muitas das vezes você não vai conseguir entrar no home broker do seu telefone e comprar a ação correta. Porque você ouviu dizer que a ação da Petrobras hoje está top, R$34. Você vai comprar, não vai comprar da Vale, que hoje está 66, mas vai comprar da Petrobras. Aí você entra no seu home broker e compra lá as ações da Petrobras. Sem perceber que as da Vale, que custam R$66, hoje pagam melhor dividendo. Então sim, não é uma operação simples. Não é uma operação que a gente faça tranquilamente, a não ser que você pare para estudá-la. Mas não tem problema. Você opera as ações, você opera a compra de ações com auxílio de algum investidor profissional. Mas se esforce para ter esse tipo de noção de investimento. Porque é muito mais fácil você lidar com essa noção de investimento do que lidar com poupança. Por que é muito mais fácil? Porque juntar o dinheiro na poupança é juntar o dinheiro num sistema que não tem risco, mas tem exatamente a estagnação como seu grande inimigo. E aí você junta R$200 todo mês na poupança. No final do ano, você vai ter algo próximo de R$1.250 na sua poupança. Agora, se todo mês, ao invés de juntar R$200 na poupança, você comprar R$200 em ações que te dão, ações ou fundos de investimento que te dão rendimentos, te dão dividendos, você vai ter duas coisas. Primeiro, o dinheiro investido, chegar ao final do ano, você simplesmente não quiser mais, você vende. E pode ter vendendo as ações o mesmo tanto, ou até mais do que o que você tem lá guardado de poupança. E além disso, está todo mês aumentando aquela ferramenta do dinheiro caindo na sua conta. Repito, primeiro mês de rendimento você não vai ficar feliz, porque vai cair pouco dinheiro, mas com a ajuda dos juros compostos, a ajuda de você comprando cada vez mais, e não é grandes vultos financeiros, porque eu não estou falando para aqueles que são ricos e milionários, que fazem compra de 10 mil, 15 mil, 200 mil reais em ações. Estou falando para qualquer um que quer começar a atuar nesse mercado hoje,
que é um mercado que já existe, é um mercado que está muito acessível. O Jefferson diz como escolher qual o melhor para investir. Então, Jefferson, é o seguinte: se você quiser fazer self-made, você fazer, através do site da B3, através do site da Bolsa, através dos sites das corretoras, você consegue ver informações das ações. Se seu foco for investir em ações ou fundos para especulação, você tem que fazer então o seu foco vinculado àquelas ações que estão em baixa, mas que vão ter projeção. Por quê? Você compra ela barata e vende ela cara. Se você quiser fazer investimento com foco no previdenciário, escolha nesses materiais aquelas que pagam mais dividendos. Hoje, a que paga melhor dividendo é, sem dúvida, Banco do Brasil, Clabin e Taesa. Mas você pode escolher qualquer uma. Busque entender, então, o que você quer primeiro. Você quer dinheiro agora ou dinheiro no futuro? Porque dependendo de como você quer, você vai decidir ali o seu ato de compra de ação ou de outros títulos imobiliários. Isso se você for fazer por conta própria. Se você não tem experiência, as primeiras negociações faça através de alguém, por favor. Faça através de um corretor ou do corretor do seu próprio aplicativo, o home broker que está no seu aplicativo do banco. Lá tem a sugestão de compras lá deles, né? Mas se você quiser fazer por conta própria, busque as informações. A internet é uma faculdade hoje. Você consegue muitas informações. Primeiro entenda para que lado que você quer ir. Você quer recurso no futuro? Um foco previdenciário? Receber um salário mensal sem trabalhar? Vá atrás de ações e fundos imobiliários, fundos de investimento, seja ele qual for, que pagam os maiores dividendos. Se você quer dinheiro agora, vá atrás de ações ou fundos imobiliários que têm uma volatilidade de valores, de valor de mercado muito alta. Portanto, você pode ganhar nesse sistema de compra na baixa e vende na alta. Tá? Eu não posso dizer para você qual é o melhor modelo. Você vai ter que escolher lá na hora, no dia, e vai ter que compatibilizar ele com a sua rotina financeira, vai ter que compatibilizar ele com o seu rendimento, com o seu salário. Por quê? Porque investir no mercado de capitais não pode ser com dinheiro que lhe falte. Você não pode tirar dinheiro da sua obrigação para investir. Não pode apostar dessa forma, tá? Não pode apostar dessa forma. Pegue o dinheiro que está sobrando, o dinheiro que você não vai ali sentir falta, e faz a compra. E aí, como eu disse, se for fazer sozinho, decide o que você quer primeiro. Dinheiro agora ou dinheiro no futuro. Tá certo? Hoje, gente, existe, claro, muito produtor de conteúdo no Instagram, muito produtor de conteúdo no YouTube, muita gente que explica, muita gente que diz que vai ensinar, muita gente que realmente ensina, tá? Então você consegue ter acesso. Você consegue ter acesso a boas sugestões de títulos para comprar. Você consegue ter acesso ao gráfico, o gráfico de vida da empresa. Você consegue ver, quer comprar ações da Tesla. Você consegue comprar. Você quer comprar ação listada apenas na Bolsa de Nova York. Então você não consegue acessar ela diretamente, mas você consegue acessar indiretamente. Através do seu aplicativo do banco você consegue comprar ações do outro mercado. Hoje é tudo muito possível. Basta só filtrar as informações que você
você vai consumir. Vou dar um exemplo aqui. E vou polemizar. Provavelmente alguém aqui vai querer me cancelar. Eu não gosto de day trade. Não acho que day trade é legal. Não acho. Talvez uma outra conversa eu explico por quê. Mas eu não acho que seja ali algo interessante. Em compensação, eu gosto demais de ações e fundos de investimento que pagam dividendos. E aí tô aí, comprando aos pouquinhos, todo mês. Separa lá 100, 200, 300 reais, vai comprando um pouquinho. Se vocês tiverem a paciência, pode ser uma boa fonte de renda aí no futuro, né? Se você quiser mais adrenalina, opera no mercado, ó, comprando e vendendo. Aí compra hoje a 10, vende amanhã a 12. Compra a 13, vende amanhã a 20. Mas pode acontecer de comprar 5, amanhã ela custar 4. Tudo é risco. Cada escolha é uma renúncia. Você coloca 200 reais na poupança, tá seguro, mas não tem renda. Você coloca 200 reais no mercado de capitais, não tá seguro, mas tem renda. É só escolher o que você quer assumir de risco. Recapitulando o que a gente conversou aqui. A gente estabeleceu quem é que vende ações, quem é que negocia ação em fundos de investimento. São sociedades anônimas de capital aberto. Atividade empresarial realizada por pessoa jurídica na modalidade sociedade anônima que possui o capital aberto, ou seja, que você consegue acessar as ações e os títulos que ela negocia. No caso das ações, ao comprar as ações você se torna sócio. Nos outros títulos vai depender de qual título. Fundos de investimento não são títulos, são formas de investimento, são operações. Um fundo de investimento imobiliário é um grupo de ações de empresas vinculadas ao setor imobiliário. Um fundo de investimento do agronegócio é um grupo de ações vinculadas a empresas do agronegócio. Um ETF é um grupo de ações vinculadas às empresas com maiores índices no Ibovespa. São índices de quanto mais negociações com aquela empresa são feitas, mais índice ela possui. De forma alguma, eu quis hoje falar para vocês como vocês devem investir, como vocês devem gastar o dinheiro de vocês, não é isso. E a gente sequer conversou sobre a natureza de cada um dos títulos. O que eu quis é só estabelecer para vocês uma ferramenta de entendimento de como você deve ver esses títulos, esses assuntos que estão pulsando no Instagram, no YouTube, no Facebook. Todo mundo hoje, assim como aconteceu com a harmonização facial, assim como aconteceu com holding, assim como aconteceu com recuperação de crédito tributário, Instagram e YouTube, hoje todo mundo é profissional nisso. Todo mundo é especialista. Mas ninguém fala, a maioria das pessoas não fala o básico. Aqui, por exemplo, a maioria das pessoas não fala o básico do que é um fundo de investimento ou uma ação, para ficar claro que quando você a compra, você se torna sócio, e que existe risco envolvido, e que ela pode ser feita para especulação, ou seja, comprar e vender o dia inteiro, ou pode ser feita de cunho previdenciário, comprar para ter daqui 10, 15, 20 anos uma previdência, ok? Então esse era o objetivo do nosso bate-papo. É só um bate-papo. Se quiserem, inclusive, uma aula mais profunda, mais técnica, fala comigo aí no direct. A gente marca uma masterclass sobre isso ao vivo no YouTube lá e a gente conversa sobre isso, tá?
E mais agradeço a todos que estiveram aqui nesses poucos momentos juntos aqui comigo, nesse calor inimaginável. Repito, se quiserem falar comigo, me chama no direct, a gente conversa, ajudo no que for possível, tá? Muito obrigado, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, fiquem com Deus. Se precisarem de mim, saibam onde me chamar. Valeu!